Olá, temos aqui connosco Rui Faria da Cunha, que amavelmente aceitou o nosso convite para vir cá. Com profissão, identifica-se como advogado, apesar de estar envolvido numa data de atividades do mundo associativo. Apesar de ter nascido em Oliveira do Hospital, mudou-se para Coimbra apenas com 5 anos e, portanto, é de lá que se sente natural. Olá, Rui, obrigada por ter Margarida. aceitado o nosso Muito convite. obrigado pelo convite, obrigado também ao Luz, muito obrigado. Estamos muito contentes por ter aqui a oportunidade de falar um pouco da sua vida, que é muito extensa, muito variada, de Coimbra para Macau, Luxemburgo, Bélgica, mexemos com Portugal no Com pensamento, certeza. pelo que me tem parecido. O Rui identifica-se muito como advogado, mas acha que na sua infância, na sua adolescência, era um sonho que tinha algum, assim, alguns sinais que, olhando agora em retrospectiva, percebia, não, realmente eu tinha mesmo espírito de advogado. Não, na verdade não, Margarida, eu nunca pensei ser advogado, confesso. Foi um acaso. Eu fui criado em Coimbra, num contexto, enfim, de uma casa de classe média. A minha mãe professora, o meu pai bancário, os meus 2 irmãos mais velhos engenheiros. Nada me puxava para a advocacia. A verdade é essa. Quando estudei em Coimbra, orientei-me para o que na altura chamávamos humanísticas, porque claramente ciências não era o meu forte, nomeadamente matemática, e foi um pouco por esse motivo que eu me virei mais para as humanísticas. Mas depois, dentro das humanísticas, gostava especialmente de História, por exemplo. Nunca tive Direito no liceu, tive Economia, Sociologia, enfim, mas não Direito, e quando me candidatei ao ensino superior, nas opções coloquei Direito, na verdade em terceira opção, e acabei por entrar na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, concluí o curso e depois, como a maior parte dos meus colegas, segui para a advocacia. Naturalmente era uma saída muito comum na altura, e passados estes muitos anos, portanto eu terminei o curso em 95, aliás, na verdade terminei em 93, tornei-me advogado em 95. E desde essa altura para cá sou advogado, sim. Como é que o Rui, estudante na Universidade de Coimbra, olhava para o mundo? Pois o mundo era um bocadinho local, não tínhamos uma visão do mundo muito global, não é? É claro que, como qualquer pessoa a crescer nesses anos, tínhamos pouco acesso à informação, não havia internet, obviamente, não é? E tínhamos um canal, por isso o acesso à informação que tínhamos era muito limitado. E a nossa vida era a vida ali da cidade de Coimbra, não é? Dos estudantes de Coimbra. Claro que íamos tendo contacto com colegas que vinham de outras partes do país, mas de resto era muito simples, não era uma visão muito sofisticada, mas a vida que vivíamos em Coimbra era também muito intensa. Não nos dispersávamos muito, era a Associação Académica de Coimbra, era a universidade, portanto concentrávamos muito a nossa energia, os nossos pensamentos, as nossas relações sociais naquele meio académico de Coimbra, que era muito rico, mas que não ia muito além das fronteiras ali da cidade, não era um bocadinho limitado. Mas em 1995 o mundo Mudou, mudou, sim, os horizontes abriram-se exato. e vai para Macau com a oportunidade de Sim. exercer lá a advocacia. Correto, exatamente. Foi isso que aconteceu. E como é que foi o descobrir o início da sua viagem como imigrante? Como é que era esse estatuto de português, essa pele que descobriu que tinha enquanto português em Macau? Como é que Foi uma aventura extraordinária, de facto. Eu, quando terminei o meu estágio de advocacia, que fiz em Pombal, foi-me dada a oportunidade de ir para Macau trabalhar como advogado. E lembro-me bem, portanto, do dia exato em que parti para o Extremo Oriente, e o choque inicial que foi chegar a Macau, num dia de uma grande tempestade. Fiquei logo fechado, penso que no primeiro dia em casa, porque havia um tufão. Eu nunca tinha vivido um fenómeno meteorológico dessa natureza. Achei um pouco assustador, porque todos os vidros do apartamento pareciam que iam explodir com a força do vento. foi? Nos dias que se seguiram foi estranho, porque eu vivia na zona norte da cidade, num prédio, como quase sempre nesse caso são 30 e tal andares, em que eu era, acho eu, o único não chinês do prédio. E então as pessoas desconfiavam muito de mim. Quando eu estava no elevador, ninguém olhava para mim, achei um pouco estranho.
apesar de eu querer ser simpático e sorrir, as pessoas desviavam o olhar, exceto as crianças, que tinham muita curiosidade e olhavam fixamente para mim, e os pais depois puxavam pela criança para ela deixar de olhar para mim. Então os primeiros momentos foram de alguma estranheza, enfim, aquele impacto inicial, mas depois rapidamente me integrei bem em Macau, gostei imenso da minha experiência lá. O português lá tinha um estatuto muito elevado. Temos que recordar, portanto, que Portugal era a potência que administrava, não é, o território, chegou em 95, só em 99 é que está a transferência da soberania, por isso a maior parte dos portugueses eram licenciados, eram pessoas com ensino superior que foram para Macau trabalhar, seja nos serviços públicos, e aí tinham cargos de chefia muitas vezes, nos tribunais também, enfim, no hospital, a maior parte dos médicos eram portugueses. Então a ideia que as pessoas locais tinham dos portugueses eram pessoas altamente qualificadas e formadas, e também as pessoas que administravam, digamos, o território. Por isso a integração foi fácil nesse sentido. Eu tornei-me rapidamente um advogado com algum sucesso, fui também notário em Macau durante algum tempo, tornei-me sócio de um grande escritório lá, e por isso a vida corria de feição para os portugueses em geral. 99 foi um momento complicado, porque era o momento em que nós iríamos ceder, não é? Transferir a soberania de Macau para a China, o que criou uma grande incerteza para a população portuguesa de Macau. Eu optei por ficar, ao contrário de muitos colegas e amigos portugueses que regressaram a Portugal antes da transferência da soberania por receio do futuro, não é? Mas depois não aconteceu nada, na verdade até se tornou um território mais dinâmico, com muito mais oportunidades de negócio, com mais atividade comercial, económica e social, enfim, cultural mesmo, e por isso acabou por não se verificar ou não se confirmar nenhum dos receios que os meus compatriotas tinham na altura, e por isso fiquei até 2003. Muito bem. E em 2003, por questões profissionais da família, dá-se uma grande viragem. Sim. E começa um novo capítulo nesta viagem fora de Portugal, e vai primeiro para o Luxemburgo e depois para a Bélgica. Mas em geral, do que é que se tira deste contraste? O que é ser português em Macau e o que é ser português no Luxemburgo ou na Bélgica? É totalmente diferente, de facto. Como eu dizia, em Macau o nosso estatuto era muito elevado, e no Luxemburgo, quando eu cheguei, porque a minha esposa ela tornou-se funcionária do Tribunal de Justiça da União Europeia, e nós decidimos regressar à Europa, e aí foi exatamente o oposto. Portanto, infelizmente, os primeiros contactos que eu tive no Luxemburgo não foram muito positivos, porque as pessoas perguntavam, enfim, por alguma razão a nacionalidade, na altura em que se procurava arrendar um apartamento, abrir uma conta bancária, enfim. E a reação ao facto de nós sermos portugueses não era muito positiva, há que dizer. Também já foi em 2003, espero que entretanto as coisas tenham melhorado positivamente, mas na altura senti pela primeira vez discriminação clara pelo facto de ser português, o que contrastou completamente com a minha experiência de Macau. Foi difícil, também havia a questão do clima. Eu vinha de um clima tropical, venho para um país extremamente frio, não é, com pouco sol, e então também há esse impacto da diferença do clima, mas depois sobretudo é as pessoas eram muito fechadas, eram cinzentas como o clima, frias, e o estatuto português de facto não era muito elevado. Tive um episódio que foi, enfim, acabei por fazer estudos superiores também lá no Luxemburgo. Eu fiz 2 mestrados em 2 anos lá no Luxemburgo para tentar, enfim, adaptar-me um pouco o que seria o regresso à Europa como advogado. Portanto, fiz estudos em Direito Europeu, Contencioso Europeu. Trabalhei também eu próprio no Tribunal de Justiça da União Europeia com a juíza portuguesa, mas no dia em que tentei inscrever-me na Ordem dos Advogados do Luxemburgo, foi vedado o meu acesso à Ordem dos Advogados de uma forma totalmente discriminatória e ilegal. Portanto, sem fundamento. Sem fundamento. Portanto, o Luxemburgo, apesar de ser um dos países fundadores da União Europeia, é conhecido por não transpor as diretivas europeias a tempo. Na altura não tinha transposto uma diretiva de 98 que permitia o livre estabelecimento de advogados no espaço europeu, e ali, como não tinham transposto a diretiva, acabaram por me impedir, portanto não me permitiram a inscrição na Ordem dos Advogados. Senti mais uma vez que fui discriminado injustamente. Pediram que eu demonstrasse o conhecimento da língua luxemburguesa, do alemão também, claro, para além do francês. Eu só dominava o francês, na altura nem o alemão nem o luxemburguês,
mas isso acabou por servir de desculpa para eles impedirem a minha inscrição na ordem. O que acabou por ter como efeito que eu tivesse vindo para Bruxelas. No fundo foi essa a circunstância que me levou a procurar depois aqui emprego em Bruxelas e ofereceram uma oportunidade aqui no escritório de advogados e foi para cá que eu vim em finais de 2003. Portanto, tem sido jogo de cintura Sim. entre Macau, quase que a pessoa vai e parece que tem uma pele de rei, nem sabe bem porquê, para uma discriminação tão fria e tão... Não é fácil, não. É um jogo de cintura, acho que hoje em dia está mais atenuado. Sim, O nosso estatuto português hoje em dia... Com certeza que sim, infelizmente também é reflexo das mudanças do país, mas quando eu vim para Bruxelas eu ainda senti um pouco essa discriminação, porque fui trabalhar para um escritório inglês, nunca tinha havido um advogado português, acharam interessante, enfim, exótico quase haver um advogado português lá. As pessoas eram extremamente simpáticas, mas não deixavam de referir, enfim, que a empregada era portuguesa ou que o jardineiro era português. Enfim, não havia muita relação, não é? Estarem-me a referir a esses factos, mas senti que de alguma forma me queriam pôr no meu lugar. Isso senti, confesso, alguma mágoa também nessa altura e não fiquei muito tempo nesse escritório porque de facto não me senti muito integrado e na altura senti que o facto de ser português era uma desvantagem. E quando saí do escritório, curiosamente, essa desvantagem tornou-se uma vantagem, porque eu logo em 2005 saí do escritório para me lançar por minha conta em risco e a minha vantagem competitiva tornou-se o português, porque eu era na altura e ainda sou hoje um dos poucos advogados portugueses aqui em Bruxelas. Eu estou inscrito na ordem em Lisboa e na ordem em Bruxelas e eu penso que haverá talvez 2 ou 3, se tanto. E na altura já era assim. E não só era um advogado português, mas era um advogado lusófono, o que me permitiu trabalhar com o Brasil. Fui contratado pela Comissão Europeia para ser advogado da Comissão Europeia em dossiês no Brasil e em Portugal. E achei interessante quando reposicionei, digamos, a minha prática para assumir que era um advogado lusófono, aí tive uma vantagem competitiva óbvia, que ainda hoje tenho. Ainda hoje trabalho muito com a lusofonia, sobretudo Portugal, mas não só. Trabalhei muito tempo com o Brasil também. E isso foi uma forma de dar a volta. Tornar uma desvantagem numa vantagem. Eu é um ótimo exemplo. Sim. E eu usava o exemplo disso. E eu sei que está envolvido numa data de atividades, tem um espírito associativo muito forte, se calhar desde os seus tempos de Coimbra. E vou tentar ver se não me escapa nada. O Rui, como base, e acho que do ponto de vista assim mais central, sente-se advogado e é advogado. Mas é também presidente da Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa, é membro do Conselho da Diáspora Portuguesa, é membro do Conselho Consultivo da Secção Consular da Embaixada de Portugal na Bélgica e embaixador, ainda hoje, alumni da Universidade de Coimbra. Sim. Todas estas atividades que faz, para além da sua profissão, quais destas lhe dão as maiores dores de cabeça e o que é que lhe dá mais gosto? Sim. Ora bem, de facto isto foi um bichinho que me picou há muitos anos, porque eu quando estava em Coimbra, é quase incontornável um jovem a crescer em Coimbra ter um contacto com a Associação Académica de Coimbra, porque a Associação Académica de Coimbra é o clube da cidade, que forma as classes mais jovens em todas as áreas desportivas e culturais, e eu também fui, de facto, para a Associação Académica jogar ténis, fazer remo, andei no jornalismo, na fotografia, e um dia entrei para a Universidade de Coimbra e tornei-me dirigente associativo. Portanto, eu fui dirigente associativo, fui presidente da secção de desportos náuticos, depois tornei-me vice-presidente da Federação Académica de Desporto Universitário, e nessa altura foi, um bichinho que picou e que ficou para sempre. Quando cheguei a Macau, tornei-me também membro de uma associação local, portuguesa, de origem portuguesa, que estava a promover a cultura, as danças populares. Fui presidente mais tarde dessa associação. Quando vim para Bruxelas, procurei as associações de matriz portuguesa aqui e encontrei a Câmara de Comércio. A Câmara de Comércio eu aderi logo em 2003, há 20 anos. E atualmente sou de facto o presidente, pelo meu segundo mandato e último, terminará em 2025, e anteriormente tinha sido presidente por um mandato também. A Câmara de Comércio acaba por ser a associação daquelas que eu faço parte, que mencionou, aquela que me dedico mais. Tem muita atividade, muitas exigências, tem 85 anos, de forma que é uma responsabilidade muito grande também a gerir a associação. Tenho a sorte e o prazer de ter uma série de colegas do Conselho de Administração muito ativos, que me dão uma ajuda imensa. Somos realmente uma família quase muito unida,
sobretudo os membros do chamado Bureau, portanto eu, os 2 vice-presidentes, o secretário-geral, e temos uma colaboração ótima e conseguimos fazer acontecer, não é? Nós conseguimos que as coisas de facto se tornem realidade. Essa é a associação, não digo que alguma me dê dores de cabeça, talvez a associação que me dá mais trabalho. É uma opção minha, portanto pertence à associação e eu faço com prazer. As outras que mencionou, o Conselho da Diáspora Portuguesa, eu só me juntei a esse conselho recentemente. Já foi no decurso deste ano 2023. Tem uma natureza diferente, é uma rede global de portugueses que estão espalhados pelo mundo, somos cerca de 200, nas mais diversas áreas de atividade, e que temos como objetivo comum promover Portugal no local onde nos encontramos e também tentar atrair investimento desses países para o país de origem, para Portugal. Hoje em dia também coordeno o núcleo regional da Europa Ocidental do Conselho da Diáspora, que tem cerca de 60 membros. Depois o Conselho Consultivo da secção consular da Embaixada Portuguesa é uma iniciativa que foi relançada recentemente pela doutora Joana Estrela. Tem portanto, reuniões regulares, 3 por ano, e nós, cada um na sua área, na sua rede, consegue identificar desafios, problemas, mas também oportunidades para a comunidade portuguesa. Cada reunião tem uma ata, essa ata depois é transmitida ao Ministério em Portugal e tentamos que ela depois tenha algum tipo de eco, não é? Nas ações que podem ser levadas a cabo em Portugal, que possam beneficiar a comunidade portuguesa aqui em Bruxelas. A Associação dos Antigos Alunos da Universidade de Coimbra também é relativamente recente. Eu sou o embaixador dos Antigos Alunos aqui. Foi uma escolha do vice-reitor, professor Dr. João Nuno Calvão da Silva, que é responsável pelos assuntos internacionais e antigos alunos da universidade, que me convidou para dinamizar aqui a rede dos antigos alunos. Está em vias de constituição a Associação dos Antigos Alunos da Universidade de Coimbra e, como qualquer associação da mesma natureza, ela vai tentar promover as relações entre os seus membros para que esta rede depois possa também promover a Universidade de Coimbra cá e também a União Europeia lá. No fundo é mais a União Europeia na Universidade de Coimbra, mais a Universidade de Coimbra aqui na União Europeia. Nós tentamos que o nosso trabalho se concentre nos laços que vamos estabelecer entre nós. É uma rede que vai iniciar-se em breve com cerca de 20 fundadores, mas hoje em dia já estão levantados, enfim, identificados cerca de 80 antigos alunos da Universidade de Coimbra aqui na Bélgica apenas. Haverá muito mais. Como qualquer rede, vai ter o seu caminho, vai fazer o seu caminho e vai criar laços, não é? Criar pontes. O Rui dedica-se imenso em várias vertentes a criar pontes entre Portugal e a Bélgica. Verdade. Neste momento, por acaso, a Bélgica. O que é que acha que Portugal, com as qualidades e os defeitos que tem, o que é que acha que Portugal deveria aprender mais com a Bélgica? Muito bem. A Bélgica tem esta natureza um pouco complicada de ter 3 regiões autónomas com 3 línguas oficiais. A sua estrutura constitucional é extremamente complexa. E eu diria que, também por ser um país jovem, que não tem sequer 200 anos, não tem ainda uma identidade muito sólida, digamos, uniforme. É um pouco uma manta de retalhos. Mas funciona. Exatamente, é isso, é esse ponto onde eu ia chegar, é que de facto, como diriam os brasileiros, tem tudo para dar errado e dar certo. É um pouco estranho, é um pouco estranho. Como é que eles conseguiram, não é? Apesar das tensões que existem naturais entre as 3 regiões, e sobretudo entre a Flandres e a Valónia, eles conseguem que o país seja bastante eficaz, seja um país que funciona bem, que tem um produto interno bruto bastante mais elevado que o nosso, apesar de ser do tamanho do Alentejo. Tem um produto interno bruto que deverá ser 2 ou 3 vezes superior ao nosso, onde existem imensos centros tecnológicos, existem imensos centros de pesquisa e desenvolvimento, tem áreas fortíssimas como a área da biotecnologia, a área farmacêutica, aposta imenso no ensino de qualidade. Então acho que são algumas características deste país que poderão inspirar o nosso. Nós, pelo contrário, parece-me que pelo facto de sermos um país muito antigo, muito uniforme, não é? Com a mesma cultura, sem regiões, para além das autónomas, naturalmente, que são a dos Açores e da Madeira, mas Portugal não tem regiões. Portanto, Portugal tem tudo para dar certo, mas dá um pouco errado. Acho que é um pouco contrário. Então podíamos inspirar em alguns aspectos também da Bélgica e, sobretudo, eu acho que
atrair mais investimento belga para Portugal, em certas áreas, e também abrir um pouco mais as portas da Bélgica às exportações portuguesas. Apesar de já ser um parceiro importante de Portugal, acho que penso que é o oitavo destino das exportações portuguesas é a Bélgica. Pode crescer muito em determinadas áreas. A Câmara de Comércio tenta identificar essas áreas e promover mais relações comerciais e de investimento entre Portugal e a Bélgica. Mas digamos que ainda há um caminho a trilhar. Acho que pode crescer as trocas comerciais e investimento entre Portugal e a Bélgica. E quer eu como advogado, quer no meu papel de Presidente da Câmara de Comércio ou noutros papéis que tenho, procuro sempre dar a conhecer a ambos os lados, não é? Quer aos belgas as vantagens de investirem em Portugal, quer aos portugueses as vantagens de exportarem para cá, porque nós temos muitas coisas em comum. Somos dois países relativamente pequenos, a população é mais ou menos idêntica, temos grandes vizinhos, não é? Com os quais nos relacionamos em todos os aspectos, mas nem sempre é fácil. Eles aqui nomeadamente com a Holanda, com a França, com a Alemanha, nós naturalmente só apenas com a Espanha, mas temos muitas características em comum, para além de termos obviamente uma história muito rica em comum, não é, que já vem desde a fundação da nossa nacionalidade, porque não é demais recordar que a nossa primeira princesa, ela foi exportada entre aspas para a Bélgica. Nós exportámos muitas princesas para a Bélgica, nós dizemos na Câmara com alguma piada que é uma das maiores exportações de Portugal para a Bélgica, na altura eram princesas, e é verdade, porque exportámos pelo menos 3. E isso significa que desde o século XII, pelo menos, desde a fundação da nossa nacionalidade, portanto a primeira princesa portuguesa vem para cá. Depois, claro que no século XV a mais conhecida é a princesa Isabel de Portugal. E isso pode servir de ponte, mais uma vez, entre os dois países para recordar que não é de agora que estamos juntos, não é de agora que estamos a fazer comércio. A própria Câmara de Comércio Belga-Portuguesa, que foi criada em 1938, ela é, na verdade, a descendente da Casa de Portugal de Antuérpia, portanto do século XVI, e antes disso mesmo do século XV da feitoria portuguesa de Bruges. Portanto, sempre houve organizações de empresários portugueses, pelo menos desde o século XV, com uma estrutura, com órgãos de direção, inclusive com jurisdição própria, às vezes, no caso de Antuérpia, que tinha um tribunal comercial próprio. E por isso a Câmara de Comércio acaba por ser um pouco a sucessora da Casa de Portugal, de Antuérpia, e hoje cá estamos, passado 85 anos, e com perspectivas de continuar a fazer este trabalho. Isso é uma ideia muito geral nessa ponte e nestas trocas que nós pudéssemos faríamos entre estes dois países. O que é que poderia vir de Portugal para a Bélgica que também beneficiava aqui o povo belga? Que característica nossa que acha que faz falta cá? Pois, se pudéssemos exportar o sol, não é? E a temperatura, a nossa simpatia natural, acho que iria ajudar muito a tornar a vida de todos mais fácil aqui, mais agradável, porque sabemos, eu acho que o clima influencia muito a maneira de estar das pessoas, o seu caráter, e aqui como é um país cinzento e frio, em geral, eu penso que as pessoas acabam por ser também um pouco como o clima. É claro que elas se transformam quando há sol, sabemos como as esplanadas ficam cheias de gente e os parques, não é? Portanto, é um bom sinal de influência que o clima tem nas pessoas. Mas é uma exceção, acaba por ser uma Depois é a flexibilidade, nós somos conhecidos pela nossa flexibilidade, eles aqui são um pouco inflexíveis, não é? Pela capacidade que temos, como nós dizemos, a desenrascanço, que é única, eu acho, e eles beneficiariam certamente de ser um pouco mais desenrascados aqui e serem um pouco mais flexíveis. Nós, pelo contrário, beneficiaríamos muito do rigor deles. Acho que eles são muito rigorosos em alguns momentos, um pouco mais organizados do que nós, não é? Então a mistura dos dois iria dar o povo ideal, acho eu. Não é? Somos nós ideais, nem eles, certamente que não. Talvez a mistura dos dois pudesse dar um resultado interessante, agora não sei o que é que poderia ser, não é? Mas teriam a ganhar se fossem buscar as qualidades um bocadinho. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Que falta. Eu penso que eu conheço muitos portugueses que estão cá há muito tempo e talvez eles sejam quem encarna melhor essas duas qualidades. São pessoas que já adquiriram o rigor, que as pessoas são pontuais, que são rigorosas na forma como apresentam as coisas, mas ao mesmo tempo guardam a alegria de ser, não é? Guardam o seu sorriso, guardam a sua amabilidade. Por isso sim, acho que talvez os portugueses que estão cá há mais tempo, não é? Os lusodescendentes, que eu conheço alguns e tenho o prazer de trabalhar com alguns, esses acho que encarnam o melhor dos dois, sim. Talvez exista esse povo ideal, se calhar são os lusodescendentes, se calhar. Muito bem. Rui, para nós terminarmos aqui a nossa conversa, eu costumo fazer uma pergunta que é uma pergunta muito mais poética, muito mais saudosa e muito mais nostálgica à boa forma portuguesa. Claro.
Eu sei que esta coisa de sermos portugueses e de sermos nós por cá, na verdade, Portugal vive sempre em nós e nós às vezes não somos nem belgas, também já não somos portugueses locais e sabemos que estamos de visita quando lá estamos. E sei até que nos seus planos para o futuro vê sempre Portugal como, em princípio, o destino a regressar um dia. Sem dúvida. E Fernando Pessoa tem num dos seus milhares de versos, diz que as saudades só os portugueses conseguem senti-las bem. Acha que isto é verdade? Acha que nós sentimos mais as saudades do que os outros povos? Eu acho que sim, de facto não é por acaso que se diz que saudade é uma palavra que não existe noutras línguas, não é? Não se consegue traduzir, então acredito que é uma característica do nosso povo, é a saudade. Acho que é muito poético, é muito bonito, e eu, como português de gema que sou, apesar de ter saído há muitos anos, portanto em 95, há 28 anos que saí, eu saí de Portugal, mas Portugal nunca saiu de mim. Isso é óbvio. Eu acho que acontece com a maior parte dos portugueses que saíram de Portugal, é que Portugal nunca sai de nós. E acho que há outros países que não têm essa relação com o país de origem. Eu conheço muitos belgas que querem sair da Bélgica, que não estão contentes na Bélgica. Uhum. E os que saem da Bélgica, eles não estão a pensar em regressar. Eles vendem tudo que têm na Bélgica. Tenho vários clientes meus que decidiram ir para Portugal, definitivamente. Não é o país deles, mas sentem-se muito bem lá. No nosso caso, acho que a maioria de nós quer regressar a Portugal. Está no país de acolhimento, integra-se, é bem sucedido, mas continua com Portugal no seu coração, não há dúvida nenhuma. E eu não sou exceção. Eu acho que o dia em que eu regressar definitivamente a Portugal vai ser um dia feliz para mim. Não sei se vai acontecer, ninguém sabe o futuro. É esse o meu plano atual, mas muitas coisas podem mudar, não é? Mas de todo modo tenho a felicidade de manter um contacto muito regular com o meu país de origem, o que me permite ir matando aos poucos a saudade. A saudade é assim uma característica nossa. O maior poeta estava certo. E acho que só nós sabemos sentir o que é realmente a saudade. A nossa sina. Muito obrigada, Rui, pela conversa. Gostámos muito de ter e foi um prazer ouvir. Obrigado. Obrigada.